Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo o livro Segredos da Mente Milionária do T. Harv Eker, esse livro aqui, ó. T. Harv Eker, o autor desse livro, ele conta a experiência dele próprio, ele passou na prática, ele saiu da falta e escassez e foi para a abundância e prosperidade em pouquíssimo tempo. Ele começou o despertar dele quando ele estava ali na suíte do segundo andar da casa dos pais dele, depois de mais uma derrota financeira que ele teve que voltar ali para a casa dos pais dele, morar no porão, e foi aí que ele conheceu um milionário, estava ali visitando o pai dele e disse a ele: você sabia que a diferença entre aqueles que alcançam o sucesso em todos os setores da vida e aqueles que não alcançam, que vão do berço ao túmulo ali, sempre na falta e escassez em todos os setores, é a forma como eles pensam? E aí ele muito sagazmente perguntou logo para esse milionário, que ele não diz o nome, tá aí nos vídeos anteriores. Eu fiz desde o início, eu deixo a playlist com os vídeos anteriores aqui para você, se quiser ver também, tá? E ele perguntou para ele: e o que você está pensando então agora? Aí esse milionário deu algumas dicas para ele, mas disse: não posso ficar mais com você agora, porque o meu compromisso hoje aqui é com seu pai. Essa pessoa tinha ido visitar o pai dele, né, ali, né? Olhou para ele com cara de pena assim e deu essa dica para ele, e ele pegou e colocou na prática os ensinamentos que essa pessoa começou a passar para ele. A partir daí ele foi vendo ali uma luzinha no fim do túnel, foi seguindo e conseguiu provar que é possível sair ali do porão da casa dos pais sem recurso financeiro nenhum e com isso também sem moral, com o moral ali bem baixo também. Porque eu acredito que é tudo ligado, é tudo holístico, corpo mental, todos os corpos, físico, mental e o emocional. Então, se a gente não está bem financeiramente, não tem como a gente estar bem também emocionalmente, não tem como a gente estar com uma mente clara que nos ajuda a crescer ali criativamente. Como o autor do livro também, A Ciência de Ficar Rico, ele diz que há duas formas de enriquecer: aquela através da criatividade, que é quando a gente se abre para receber a inspiração divina, ou aquela que é pela competição, que é quando a gente sai atropelando todo mundo, passando por cima de tudo e de todos, e essa riqueza não traz nada, essa riqueza nem dura. E aí então o T. Harv Eker, ele está aqui contando como é que faz para pensar como os ricos. Então no vídeo anterior ele estava explicando sobre aquelas pessoas que conseguem perder todo o dinheiro que tem, porque acreditam que, como os pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira, elas sempre esperam ou se espantam ao perceber que as experiências dos pais influenciaram as crenças delas e os hábitos delas a respeito de dinheiro. Porque aí elas saem gastando como loucas, assim, como se não houvesse amanhã. Não há por que a gente manter o dinheiro na mão. Tem que ele entrou, chegou, tem que mandar embora mesmo. E outras que fazem o caminho inverso, guardam o que tem no cofre para os dias difíceis. Foi assim que eu concluí o vídeo anterior. E aquela pessoa que guarda para emergência, com certeza vai ter emergência, porque a emergência aí no subentender é coisa negativa. Então, se eu estou guardando alguma coisa, vai que acontece alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, com certeza. Então, por isso que não vai conseguir guardar dinheiro nunca, porque quando guardou um pouquinho, o carro fura o pneu, ou tem uma doença extra, ou o encanamento que estraga, o teto que cai, alguma coisa assim, para gastar o dinheiro. Então ele diz que não se deve nem essa forma nenhuma gastar, porque tem medo do amanhã, não vai acontecer nada mesmo, ou gastar exatamente das duas formas, é o medo do amanhã, nos dois exemplos que ele deu no vídeo anterior. E aí o livro continua dessa forma: uma palavra de sabedoria: poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino nos cursos é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para os dias difíceis, o que acabará conseguindo? Dias difíceis. Pare de fazer isso. Em vez de economizar para tempos ruins,
Concentre-se em guardar para os dias felizes ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente isso que obterá. Ou seja, olha aí uma grande dica dele, o que a gente está intencionando? Porque tudo que a gente faz, a gente tem uma intenção por trás. Então a gente está guardando por quê? Porque a gente a gente ali inconscientemente ou conscientemente, ou sei lá, como a gente sabe, vão vir dias difíceis. É isso que está anunciando no rádio, é isso que está aparecendo na internet. Então, dias difíceis virão, então eu tenho que guardar para os dias difíceis. Eu me lembro em 2012, quando disseram que o mundo ia acabar, não sei quem se lembra dessa época, e eu me lembro de uma pessoa que estava estocando alimento, estava mesmo, ele estava comprando ali naquela zona cerealista ali de São Paulo e comprava sacos, porque estava estocando, porque ia acabar mesmo. Falei, mas quanto tempo será que vai durar esse estoque, não é? Se vai acabar mesmo, né? Então, enfim. Cada um faz como acredita que seja melhor. Mas eu acho que se a gente guarda para dias difíceis, é o que a gente está contando que vai acontecer. Tudo aquilo que a gente intenciona, que a gente espera, acontece. E aí ele continuou. Eu disse anteriormente que em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais, ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando exatamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que as palavras raiva e rebeldia têm algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende do quanto a pessoa se irritava com os pais. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a eles: mamãe, papai, sentem aqui, quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir. Tenham bons sonhos. Ele disse, a pessoa que anunciou, que apresentou o livro, disse que ele tinha bom humor. E ele está sempre uma forma de escrever muito gostosa de ler, né? De entender, de passar a mensagem que ele está querendo passar para a gente, né? É óbvio que uma criança não vai falar assim com os pais. Mas aí, se ela não fala assim, quando ela se torna adulta, aí talvez ela será que ela é, então, guiada pela raiva e rebeldia? Para fazer exatamente o oposto do que os pais fizeram? Vamos ver. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim, pelo contrário. Quando nossos botões são apertados, geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir com uma atitude do tipo: eu odeio vocês, jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, terei tudo o que quero, gostem vocês ou não. A minha forma de rebeldia é que quando a gente era criança, eram essas três coisas. Sempre maçã vinha assim, sabe aqueles saquinhos de plástico que são assim, que parece uma redinha? Aí minha mãe comprava, acho que devia vir umas 6 maçãs ali dentro, e nós éramos 7, então não dava uma para cada um, evidente. Aí então ela dava um pedaço para cada um, e o biscoito também, aquele biscoito recheado que hoje... eu não como nem, não gosto. Também ela comprava um pacote e dava um para cada um. E o pão, naquele tempo, era aquele pão que chamam, alguns lugares chamam de bengala, ou pão, aquele pão comprido, né? Era o pãozinho francês de hoje. E minha mãe também cortava e eu ficava ali medindo qual que estava maior, para eu pegar aquele pedaço. E o meu sonho era, quando eu crescer eu vou comprar um pão só para mim, eu vou comprar um pacote de biscoito só para mim, eu vou comprar um saquinho de maçã só para mim. Então, é aquela coisa, a gente sempre ter ali dentro aquela vontade de fazer diferente, não é? Se bem que eu sei que os meus pais queridos fizeram do jeito que era o melhor que eles podiam ter feito. Eu agradeço muitíssimo a eles por toda essas dificuldades que a gente passou, que foi isso que me fez ser quem eu sou hoje. Agradeço muito a eles onde eles estiverem, que sejam muito recompensados, que eles não tiveram talvez nessa época essa fartura que eu queria, mas me ensinaram o caminho de fazer da forma como eu acredito que é a certa hoje. E aí ele continuou.
Depois vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro ou o que estiver ao alcance da mão para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta e enriquecem, ou têm pelo menos o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, que é, na verdade, um problemão. Mesmo que façam fortuna ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso, elas não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da riqueza ou motivação para ganhar dinheiro delas são a raiva e o ressentimento. Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na mente delas. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivecidas ficam. E por quê? Porque está tudo baseado ali na raiva e no ressentimento que elas têm dos pais. E eu acredito piamente que é isso deve ser limpado, porque é só a gente entender, poxa, se foi essa vida que eles ofereceram a gente, imagina a vida que eles tiveram. Então, ninguém em sã consciência vai oferecer uma vida de pobreza, de escassez para os filhos, para a família, se ele puder fazer de outra forma, não é? Então, eles estavam fazendo o melhor que eles podiam fazer, com certeza absoluta, não é? Aí a gente tira a raiva e o ressentimento. Eu acredito que como que diz, essa crença negativa já não existe mais, não vai mais puxar a gente, atrelar a gente ali na escassez, nos dias atuais. Até o dia em que a consciência deles lhes diz: estou cansado de tanta raiva e de tanto estresse, tudo que eu quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam à mesma mente que criou aquela associação o que fazer a respeito dessa situação. E a mente responde: para se livrar da raiva, será necessário dar um fim ao seu dinheiro. E é o que elas fazem. Inconscientemente, livram-se dele. Olha, tá vendo? O que a raiva e o ressentimento faz com que a pessoa mesmo, por mais que ela queira, ela não consegue, porque a própria mente diz: olha, você quer ser feliz, quer se livrar dessa raiva que você traz, porque você ficou na escassez quando você era criança, então livra-se do dinheiro. Aí por mais que ela ganhe, ela não consegue ficar cada vez mais rica exatamente por isso. Então, a primeira coisa é limpar a raiva e o ressentimento dos pais, perdoar os pais, amar muito os nossos pais. Eles só fizeram aquilo que eles podiam fazer, aquilo que era o que estava ao alcance deles fazer, o melhor que eles podiam fazer, acredito eu. E aí elas começam a gastar loucamente, a realizar maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro ou a sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa, porque agora elas são felizes, certo? Errado. As coisas ficam ainda piores, porque agora, além de continuarem a sentir raiva, elas estão também na lona. Deram fim à coisa errada. Ou seja, nesse caso a mente mentiu, a mente mente. Então, a gente quer se livrar da raiva, do ressentimento, aí a mente diz: então fica como eles, gasta todo o seu dinheiro, dá um jeito de perdê-lo. E aí você vai ficar feliz. Só que não. Vão ficar mais infelizes ainda, porque deram fim à coisa errada, não ao sentimento que estava gerando essa escassez e ao dinheiro que elas tinham conseguido. Livraram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz, quando a verdadeira questão é, e sempre foi, a raiva que sentem dos pais. Enquanto esse sentimento permanecer, elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz. Não importa quanto dinheiro tenham ou deixem de ter. E olha que ponto interessante, ainda que elas não tivessem se livrado do dinheiro, que ainda estivesse ali numa situação financeira confortável, enquanto não se livra da raiva dos pais, elas não vão ser verdadeiramente felizes. Eu acredito que é exatamente por isso, foi quem nos deu a vida. Enquanto a gente tiver raiva dos nossos genitores, enquanto a gente estiver ressentido com o pai ou a mãe, eu até já vi que ressentimento com a mãe é a porta aberta para
toda a abundância financeira partir. Ela vai escorrer por ali mesmo, enquanto a gente não se resolver. E com isso a gente deve, eu acredito, acima de tudo, começar perdoando a nós mesmos. Porque se é tudo uma cadeia, eu acredito em reencarnação, em idas e vindas, é tudo uma cadeia. Eu estava ali atrás antes deles, quem sabe não, na minha forma de entender com certeza. O livro Há 2000 anos, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, que conta a história do próprio Emmanuel, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver, dá uma lida lá. Dá uma lida e você vai entender o que eu estou dizendo. O Emmanuel, enquanto ele era um senador romano de nome Públio Lentulus, ele se viu ali em sonho como o próprio bisavô dele. Não sei como explicar, mas eu acredito que seja dessa forma. É tudo um ligado no outro. Então, toda a raiva que eu tenho dos meus antepassados, eu acredito que devia ser repensada, não é? Na minha forma de entender. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como medo, raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Tá vendo? É a motivação para fazer sucesso e enriquecer que vai fazer com que essa conquista seja verdadeiramente uma causa de felicidade ou não. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial, e ele sempre repete quando muda de página. Eu pensava que era um problema aqui de digitação, mas não é. É para que isso fique latente, que a gente grave mesmo. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Por quê? Porque nenhum desses problemas pode ser resolvido com dinheiro. Veja o caso do medo, por exemplo. Nos seminários, costumo perguntar à plateia: quantos de vocês diriam que medo é a sua principal motivação para o sucesso? Poucas pessoas erguem o braço. No entanto, quando eu pergunto: quantos de vocês diriam que a segurança é uma de suas principais motivações para o sucesso? Quase todos os presentes levantam a mão. Mas preste atenção, a segurança e o medo são ambos motivados pelo mesmo fator. A busca por segurança tem origem na insegurança, cujo fundamento é o medo. Uau, bingo, que legal essa explicação. Super interessante mesmo. Que então, se a gente está pensando, quando eu tiver dinheiro, quando eu for bem sucedido financeiramente, eu vou ter segurança. Então, vai virando ali e chega ali no medo, porque se eu tenho segurança, porque eu não quero ficar, é porque eu sou insegura. Inseguro, e aí o fundamento da insegurança é o medo. Então, quando ele pergunta quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso, então, se a gente acha que é a segurança, então, com certeza a gente caiu ali no medo de novo. Super interessante isso aqui. Será que mais dinheiro dissipa o medo? Quem dera. A resposta é absolutamente não. Por quê? Porque o dinheiro não é a raiz do problema, o medo sim. E o pior é que esse sentimento, mais do que um problema, é um hábito. Portanto, ganhar mais dinheiro apenas mudará o tipo de temor que trazemos dentro de nós. Quando não possuímos nada, sentimos medo de não conseguir chegar lá ou de não termos o suficiente. Se atingimos um patamar qualquer, o medo passa a ser: e se eu perder tudo que consegui? Ou todo mundo vai querer meu dinheiro? Ou ainda, vou ter que pagar uma fortuna de imposto. Em resumo, se não formos a raiz da questão, ou se não formos a raiz da questão e nos livrarmos do medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar.
Nossa, e ele disseca tudo que está ali dentro mesmo, não é? É exatamente isso, pelo menos eu detecto em mim, não sei você. Porque olha aí, a gente tem medo e quer ter dinheiro para ter segurança. E aí daí a gente diz, será que dinheiro dissipa o medo? E ele explicou que a segurança tá atrelada à insegurança, cuja fundamento é o medo. E aí, será que o dinheiro dissipa o medo? E ele diz, quem dera. Não, não, porque aí a gente vai ter outros medos, aí a gente vai ter que andar de carro blindado e morar atrás de muros enormes, de muralhas, se trancar e sair disfarçado na rua, porque a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo de ser sequestrado. Ou então a gente tem medo que todo mundo vai querer o nosso dinheiro, a gente tem medo de perder tudo que conseguiu, e a gente tem medo também porque a gente vai ter que pagar mais imposto. Então, o dinheiro não dissipa o medo. É claro que a maioria das pessoas, se pudesse escolher, preferiria se preocupar com a possibilidade de perder o dinheiro que possui a não ter um centavo. Mas nenhuma dessas duas hipóteses propicia um modo agradável de viver. Então, quando a gente não tem dinheiro, a gente até diz, não, tá bom, eu prefiro viver com o medo de perder o dinheiro do que viver assim sem ter, na falta e na escassez. Mas aí ele diz que nenhuma das duas hipóteses propicia um modo agradável de viver. E como ele disse ali no início do livro, esse livro nos ensinaria um modo agradável de conseguir enriquecer tanto monetariamente, materialmente, como também especialmente na nossa forma mental e emocional de ser. Porque só assim a gente pode viver de uma forma agradável, só assim a gente pode ser, fazer e ter tudo que é possível, como dizem os Abrahams, ensinam também ali no livro Peça e Será Atendido, que foi psicografado pela Esther Hicks e compilado ali todos os ensinamentos nesse livro por ela e o marido dela, o Jerry Hicks. Eu deixo a playlist aqui também se você quiser ver, é muito interessante. E aí então é só assim que eles dizem que a gente veio, a nossa essência é feliz, é para ter um modo de vida agradável. E se a gente não está vivendo um modo de vida agradável, é porque a gente não sabe receber. E se a gente tem todo esse medo, é óbvio que a porta do receber também está fechada para a gente, não é? E aqui com todas essas dicas que esses livros trazem agora, vai ser possível. Então a gente está fechando a porta na cara do medo e abrindo para só aquilo que nos traz, o que nos ajudará a ter um modo agradável de vida, porque com certeza, se fosse para ser completamente desagradável e sofrimento, eu acredito que Deus não faria essa opção de estar fazendo essa experiência através da gente. Nós que somos seres infinitos, eternos, divinos, aqui fazendo uma temporada humana. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui e eu espero que você venha comigo para a gente continuar esse livro, que ainda tem bastante coisa pela frente, muito interessante até agora. Estou super feliz de ter sido inspirada a lê-lo agora, apesar de não estar conseguindo ainda fazer como eu fazia anteriormente, 2 livros, e esse eu fazia 3 vezes por semana e os do Chico 2 vezes. Por enquanto eu vou estar trazendo esse só 2 vezes por semana, mas é porque eu estou passando pelas minhas mudanças, joguei minha vaca no precipício, então agora eu estou aprendendo como é que eu me livro das minhas crenças limitantes, e aí eu ter muito mais tempo, a minha taça transbordar e poder ter então essa vida totalmente agradável, como ele está dizendo aqui que é possível. Tá? Eu espero que você venha comigo para a gente continuar. Se você gostou desse vídeo, quiser curtir, compartilhar e comentar, muitíssimo obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver algum desses livros, eu deixo esses 2 aqui, o início desse e o Peça e Será Atendido dos Abrahams, mas tem muitos outros lá, tá bom? Tem um do Chico também que eu citei, tem outros do Chico lá no canal. Se você quiser, estando lá, se você quiser se inscrever, muito obrigada. Se for leve, muitíssimo obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!